Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Então sejam muito bem-vindos, você que está chegando pela primeira vez, você que também já faz parte do nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos, aqui é o nosso lugar da partilha da Palavra de Deus, o lugar de aprender um pouco mais também sobre o Evangelho, sobre os mistérios do Senhor, o quanto que a gente não tem aprendido, né? Hoje a gente está completando 2 meses. Bendito seja Deus por todas as coisas, né? Esses 2 meses, o quanto a gente não tem aprendido, o quanto eu também não tenho crescido por essa experiência também diária com a Palavra de Deus. Espero também que você esteja crescendo também com essa experiência. Espero que você esteja experimentando, né? Fazendo esse processo junto com Deus, deixando a palavra te modelar, deixando a palavra te nortear e te conduzir. Bem, então vamos lá. A primeira leitura de hoje vai dizer que Paulo vai chegar naquela cidade, né? E em Corinto, né? Ele chega em Corinto e lá em Corinto ele vai encontrar com alguns judeus que haviam sido expulsos de Roma por Cláudio, Priscila e Áquila. E aí olha que interessante, Priscila e Áquila haviam sido expulsos de Roma porque Cláudio, que era o imperador Cláudio, expulsou todos os judeus de Roma. Priscila e Áquila eram fabricantes de tenda que trabalhavam em Roma, fabricando suas tendas e vendendo. E foram expulsos, então perderam trabalho, perderam casa, foram expulsos da sua casa, do lugar onde estavam, do seu trabalho, de tudo. Então estavam passando por uma grande dificuldade. Mas, ainda assim, ao chegarem em Corinto, se encontram com Paulo. Então a gente pode ver nesse contexto a mão de Deus agindo e a providência de Deus. Aquilo que tinha tudo para ser só uma tristeza e uma tragédia, perdemos casa, perdemos trabalho, perdemos o nosso lugar de moradia, não temos mais os nossos clientes, vamos dizer assim, mas eles encontraram Paulo e Paulo vai para a casa deles e ajuda eles a continuar fazendo tenda. Então aqui tem 2 coisas. Uma é a providência de Deus que nunca deixa de agir quando nós somos fiéis a Ele. Então nós podemos ver que diante do seu sofrimento, da sua dor, quando continuamos acreditando em Deus e firmes nele, a providência de Deus não deixa de agir e Deus pode sim tirar algo bom da minha dor. Então é bonito porque diante da minha dor, da minha tribulação, da minha dificuldade, da prova que eu estou passando, Deus pode tirar algo bom. Ele tirou algo bom na vida de Priscila e de Áquila, que Deus deu a eles a graça de encontrar Paulo, que esteve com eles e ajudou-os a crescer também na fé. Então, Deus pode tirar algo de bom da sua dor. Que essa frase possa te ajudar a marcar seu coração. Que Deus pode tirar algo de bom da sua dor se você continuar confiando e acreditando nele. E também vamos ver, a segunda coisa que eu falei, é que Paulo, ele se fazia tudo para todos, né? Esse era o lema de Paulo, né? Ser tudo para todos. Porque nós vimos Paulo aproveitando uma oportunidade com as mulheres junto do rio. Aí depois a gente vê Paulo no Areópago, falando lá e catequizando com toda a cultura grega. E agora ele está fazendo tenda com Priscila e Áquila. Olha que bonito assim, esse interesse de Paulo em anunciar o Evangelho independente da circunstância. Se tem que anunciar no Areópago, estava Paulo no Areópago. Se as mulheres estavam na beira do rio, estava lá Paulo falando com as mulheres na beira do rio. Se tem um construtor de tenda, fabricante de tenda, Paulo está lá com o fabricante de tenda. Depois a gente vai ver, Paulo está lá no templo anunciando o Evangelho. Então, o objetivo da vida de Paulo era anunciar o Evangelho, independente da circunstância, independente para quem era. Então não importa se a pessoa era um fabricante de tenda, se era uma pessoa pobre na beira do rio, se era um sábio, um sacerdote, um judeu piedoso que estava no templo. Não importa se eram os gregos, cheios de ciência e sabedoria, ele estava lá. Então o interesse principal de Paulo era o anúncio do Evangelho. E esse também tem que ser o interesse principal da nossa vida. Anunciar o Evangelho, testemunhar a Jesus, falar das coisas de Deus, levar outros corações a conhecerem Jesus. Esse tem que ser o intuito da nossa vida. Não importa quem seja, não importa como a pessoa esteja, não importa a condição física, financeira, intelectual, espiritual dessa pessoa. O que importa é o meu desejo de anunciar o Evangelho. O que importa é eu me colocar a serviço dessa palavra. O que importa é eu me colocar a serviço de Deus. Porque é muito mais do que quem vai receber, porque nós vemos aqui públicos totalmente distintos, públicos totalmente diferentes que Paulo anunciou. Mas é porque não era o público que importava,
era a mensagem que ele anunciava. Então não importa o público, pode ser no seu trabalho, na sua casa, para sua vizinha, para alguém no ônibus, para alguém na fila do mercado, para alguém no sacolão, para alguém na fila do banco. Não importa o público, porque o mais importante é a mensagem que se anuncia, que é falar de Jesus Cristo, que é trazer a proclamação do Evangelho, que é falar desse amor, que é falar da palavra que transforma, que é falar daquilo que renova vidas. Então não importa o público, mas o que importa é a mensagem que é proclamada. Muito mais do que para quem se fala, é o que se fala, que é falar de Jesus, anunciar esse nome que está sob todo nome, esse nome poderoso que transforma vidas há milhões de anos. Milhões, sim, milhões, porque desde todo sempre, desde toda a eternidade, né? Junto de Deus já fazia essas maravilhas. Nós vamos ver também que Paulo falava no templo e ele pregava, mas os judeus não queriam escutá-lo. E aí nós vamos ver de novo, né? Falava sobre isso ontem, que Paulo ele não se incomodava se... Hoje, no texto de hoje até vai dizer que ele sacudiu o manto, né? E saiu, e foi para casa do outro homem lá. Porque de vez em quando também, né? Irritava ele, né? E ele tá fazendo o que dizia o evangelho, né? Não quer? Sacode a poeira dos pés e ele disse, né? Que o sangue de vocês caiam sobre a vossa cabeça. Qual o sentido dessa frase de Paulo? Que o sangue de vocês caiam sobre a vossa cabeça. Bem, tem uma passagem no evangelho onde o nosso Senhor vai dizer que se você orienta um pecador e ele sai do pecado, você salva a sua alma e a dele. Se você deixa o pecador no seu próprio pecado, você e ele estão condenados, porque você poderia ajudá-lo e não o ajudou. Aqui, esse contexto, Paulo está dizendo que o vosso sangue cai sobre a vossa cabeça, ele quer dizer o quê? Eu estou tentando, vocês não querem, então é a conta de vocês que está em risco. É isso que Paulo está dizendo, entendeu? Mas isso não é justificativa para Paulo deixar de anunciar. É esse ponto que eu quero chegar. Mesmo os judeus não querendo escutar, vai dizer o texto que todos os dias, todos os sábados no caso, não é todos os sábados, vai dizer que todos os sábados Paulo estava, deixa eu voltar aqui no texto só para confirmar isso para você, vai dizer que, cadê? Dia 29, cadê? Todos os sábados Paulo ensinava nas sinagogas, isso mesmo. Todos os sábados Paulo estava ensinando na sinagoga. Então, os judeus não quererem ouvir, não quererem escutar, nunca foi justificativa para Paulo não querer falar, para Paulo não falar. Mais uma vez, porque não importa o ouvinte, mas é a mensagem. Então, os judeus não queriam escutar, mas todo sábado Paulo estava lá pregando na sinagoga. Por quê? Porque vai continuar o texto dizendo que muitos não quiseram. Muitos o expulsaram, muitos o deixaram ele falando sozinho, mas alguns se converteram. Então é essa relação que a gente precisa entender. Não importa multidão, mas uma pessoa vale a pena. Se a minha vida servir para testemunhar e ajudar uma pessoa a se converter, a minha vida já valeu a pena. A nossa vida não deve ser para converter e arrastar multidões. Pode acontecer, mas a nossa vida deve servir para converter uma pessoa. Se a minha vida inteira eu ajudei uma pessoa a conhecer Jesus, isso já está valendo a pena, porque foi uma alma que foi salva. E é isso que o Evangelho diz. Se você traz de volta para o caminho um pecador, você e ele serão salvos. Então, cada vida vale a pena. A gente não pode querer tratar de multidão, mas cada vida vale a pena. E é querer que uma pessoa seja salva, uma pessoa conheça Jesus. A minha vida vai valer a pena se eu conseguir ajudar uma pessoa a conhecer Jesus. Então esse deve ser o nosso projeto. Determine a sua vida por fazer com que uma pessoa conheça Jesus. E aí se você fizer uma pessoa conhecer, mude para outra, ou mais uma pessoa. E assim nós vamos, entendeu? Mas independente de se as pessoas querem escutar ou não, nós não podemos deixar de falar, porque essa palavra transforma vidas e talvez alguém seja transformado. Talvez quem você quer não esteja escutando, mas alguém está escutando essa palavra e está sendo transformado. Alguém está fazendo essa experiência com o Senhor. E o Evangelho vai dizer para nós que nosso Senhor começa a dizer, né? Há pouco não me verão, mas voltarão a me ver. Então quando ele diz não me verão mais, é porque ele está dizendo que ele vai subir aos céus. Então ele vai subir, que é a solenidade do próximo domingo, daqui a poucos dias. Então ele vai subir aos céus. Então não mais o verão. Mas a gente sabe que não ficarão sozinhos, porque ele vai enviar o Espírito Santo Paráclito, que ele disse antes, ele disse terça-feira, né?
Terça-feira ele disse isso quando dizia que eu vou e quando eu for eu enviarei o Paráclito. Então ele vai para enviar o Paráclito. Então não vão vê-lo mais. Mas quando ele diz e voltaram a me ver, é porque ele está dizendo o quê? Que ele vai voltar e a sua volta triunfal, onde ele vai vir para julgar os vivos e os mortos. Então ele veio uma primeira vez e está nessa caminhada, né? Nas leituras aqui com os apóstolos, ele está nesse processo da caminhada onde ele veio, no Evangelho de São João, né? Onde ele veio a primeira vez para anunciar a misericórdia, anunciar a conversão, e ele vai voltar para ver quem se converteu. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque ele vai, na verdade ele já foi, e agora ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai ver quem viveu a vida segundo ele disse, quem viveu segundo o Evangelho, quem se converteu, quem não deixou para amanhã, quem não deixou para depois. O minuto que temos é só o agora. Então é agora que é a hora de se converter, é agora que é a hora de mudar, porque quando ele voltar, ele vai voltar só para separar, direita ou esquerda. Direita é quem vai para o céu, esquerda é quem vai queimar no fogo do inferno. Então toma cuidado para o lugar que você deseja ir, qual o rumo que você está dando para sua vida. E por fim ele vai dizer que toda tristeza será transformada em alegria. Porque tristeza, como vai dizer São Tomás, é a ausência de Deus. Então tristeza é vazio, é sem sentido, é sem Deus. Mas o Espírito Santo que virá sobre cada um de nós vem nos preencher, vem nos encher de Deus. Então por isso vai nos dar alegria. Toda tristeza vai ser transformada em alegria quanto mais tivermos Deus, quanto mais nos enchermos do Espírito Santo, quanto mais nos enchermos de Deus. Então quando eu estou cheio de Deus, eu experimento uma alegria. A alegria aqui não é a ausência de sofrimento, não é a ausência de tribulação. A alegria aqui não é a ausência de problemas, não é a ausência de dores, não é a ausência de desemprego, não é a ausência. Não, a alegria aqui não é ter. Na verdade, é somente ter a Deus. Então aqui ele está fazendo uma distinção de que toda tristeza será transformada em alegria, porque todo vazio da ausência que ele vai deixar quando subir será preenchida pelo Espírito Santo. Então ele que transforma a tristeza em alegria, o Espírito Santo. Porque ele preenche o vazio que fica pela ascensão do Senhor. Mas não significa que não vai ter provação, não vai ter dificuldade, não vai ter dor, não vai ter luta, não vai ter doença, não vai ter cansaço. Mas é que nós estamos cheios de Deus e essa é a verdadeira alegria. Porque um cristão se alegra em ter a Deus. Minha alegria é ter a Deus porque só Deus é e basta, como diz minha querida Santa Teresa. Então, quando temos a Deus, temos a verdadeira alegria, mesmo nas lutas, nas dores e provações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.